Bom, de um lado, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pretende proibir a venda dos medicamentos inibidores de apetite. Do outro lado, estão os médicos que reforçam a importância desses remédios nos tratamentos para emagrecer. Esse assunto é polêmico e causa muitas discussões. Vejam na reportagem. Os inibidores de apetite só podem ser vendidos com receita e são indicados principalmente nos casos de obesidade. Daniela fez o tratamento, chegou a perder 20 quilos em 3 meses. Mas, segundo ela, o efeito sanfona foi inevitável. Você engorda 2 quilos, você acaba achando que você está muito gorda, aí você toma remédio, você emagrece, depois você engorda de novo, e você vai tomando, e cada vez que você para de tomar as medicações, você engorda mais do que o que você estava antes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer proibir, mas os médicos discordam. Assim, a dúvida continua: proibir ou não a venda dos inibidores? Quem é contra a decisão da Anvisa diz, por exemplo, que não se pode tirar dos médicos o direito de optar pelo remédio mais adequado ao paciente. 20% da população, apesar de você dar a dieta, dar a atividade física, você vê que as pessoas não conseguem aderir à dieta de maneira adequada. Seja por ansiedade, seja por compulsão, seja por fome propriamente dito. E nesse subgrupo, a medicação é extremamente importante para auxiliar a dar tempo dela acostumar com a mudança de hábito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer acabar com a venda de 4 medicamentos para emagrecer: sibutramina, femproporex, anfepramona e mazindol. A Anvisa argumenta que esses remédios são pouco eficientes para combater a obesidade a longo prazo e trazem riscos à saúde. Mas, segundo o endocrinologista, não é bem assim. Os inibidores auxiliam na perda de peso desde que o tratamento seja acompanhado por um especialista, que haja uma dieta prescrita e seja feita alguma atividade física regular. O grande problema que o remédio é o mau uso do remédio. O grande problema com as manipulações com doses excessivas, associações indevidas de remédios, essas sim são prejudiciais à saúde. O remédio, quando usado de maneira correta, aliado a uma dieta e atividade física, lembrar sempre que o remédio não deve ser o pilar do tratamento. O pilar do tratamento é a mudança de estilo de vida. O uso indiscriminado dos remédios pode provocar alguns problemas de efeitos colaterais considerados graves, como dependência psíquica e física. Daniela, que percebeu a volta dos quilos extras depois de ter interrompido o tratamento, aponta um outro sintoma. A princípio você tem uma euforia, né? A gente fica eufórico, porque você perde muito peso muito rápido. Então não tem jeito de você não gostar. Para os médicos, os efeitos dos inibidores fracassam se o paciente não levar o tratamento a sério. E lembra, quem tem problemas no coração não pode fazer uso dos remédios para emagrecer. Dependendo da dose e da maneira, se a pessoa tem alguma contraindicação, pode levar a arritmia, pode levar a depressão, pode levar a dependência do remédio, pode levar, inclusive, a suicídio, dependendo do tipo de droga. Recentemente, nós tivemos o relato da sibutramina, que em doentes cardiopatas aumenta a chance de infarto ou de derrame. Mas que em pacientes que não têm contraindicação, ela se mostrou num subgrupo aparentemente tranquila. Muito bem, mas quais são então as verdades e as mentiras sobre esses remédios para emagrecer? Aqui com a gente no estúdio, a endocrinologista Cristiane Vasconcelos. Super obrigada, Cristiane, por estar aqui conosco. Obrigada a você. Esse assunto é tão polêmico que a gente não conseguiu uma personagem para trazer aqui no estúdio, porque as pessoas tomam remédio para emagrecer, mas não têm coragem de admitir que tomam. Muitas mulheres conversaram com a gente, com a nossa produção, dizendo, eu tomo sim, mas não posso falar isso. Quer dizer, então, que é um assunto muito complicado, realmente, né? Muito complicado, e hoje em dia a gente tem visto, assim, que cada vez mais as pessoas andam abusando dos medicamentos, sim. Então, essa polêmica da Anvisa, para nós endocrinologistas, ela veio a calhar pelo fato de a medicação ficar mais bem controlada. Com o advento da sibutramina, foi um boom que surgiu, que foi uma medicação relativamente mais segura para ser usada, que permitia uma perda de peso adequada pelos parâmetros que eram usados para avaliação de um bom medicamento para obesidade. E aí, quando a gente teve essa segurança, essa medicação começou a ser prescrita por vários outros médicos, sem ter um controle adequado, qualquer pessoa conseguia comprar. Qual o efeito realmente do remédio para emagrecer no corpo da pessoa? Ele vai agir no cérebro, isso? Alguns, cerebral? sim. A maioria deles, principalmente esses que estão sendo avaliados pela Anvisa, sim.
A primeira coisa que tem que ser levada em conta quando a gente fala que a gente defende a medicação é quando você estuda o processo fisiopatológico da obesidade. A obesidade não é simplesmente falar, aquela pessoa ela não quer fazer nada, come demais e simplesmente ganha peso. Não, tem uma série de mecanismos, uma série de substâncias que são liberadas no sistema nervoso central que levam a uma hiperfagia, ou seja, uma vontade cada vez maior de comer e cada vez mais de alimentos gordurosos, alimentos ricos em carboidratos, aqueles alimentos que a gente chama de palatáveis. Não é só o desejo de comer, não. Tem a necessidade do organismo também. Exatamente. Então, a partir disso, essas medicações são extremamente importantes para a gente, porque elas vão agir numa parte que foge do controle daquele paciente. Então, no caso da sibutramina, por exemplo, ela vai agir numa área do cérebro, determinando a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. Traduz. Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente tem uma ação, toda ação que a gente tem no corpo, toda reação, sempre vai ser de um neurônio para o outro. Uhum. Esses neurônios, eles se encontram por uma fendazinha que se chama fenda sináptica. Então, um neurônio libera a substância e o outro vai ter a atuação dessa substância. E logo em seguida, essa substância ela é reabsorvida para inibir aquela ação. Então, vamos supor, eu comi uma coisa muito gostosa. Aí, no meu cérebro, vai ter liberação dessa substância. Vai ficar saciado, feliz. O cérebro fica feliz. Exatamente. Aí, depois de um determinado momento, essa substância ela vai ser reabsorvida por essa sinapse, por esse axônio do neurônio. Então, ela não vai estar agindo mais. O que a sibutramina faz? Ela deixa essa substância ali naquele espacinho por um tempo mais prolongado, dando uma sensação de saciedade por um tempo maior. Prolonga a sensação do prazer da alimentação, isso? Exatamente. Agora, e onde está o problema? Por que esses remédios causam taquicardia, dependência, principalmente os derivados das anfetaminas? A gente sabe que muitas pessoas ficam viciadas e viram uma droga realmente, né? Isso. A sibutramina, no caso, ela vai inibir recaptação de serotonina e noradrenalina. O femproporex, a anfepramona vão inibir a recaptação de noradrenalina. O que é noradrenalina? Aquela substância que faz com que você haja rápido. Então, ela vai disparar o coração, ela vai aumentar a pressão, tudo isso vai ser desencadeado. Então, muitas mulheres me queixam, nossa, quando eu tomei femproporex, eu achei que ia matar meu marido. Elas queixam muito. Ficou enlouquecido, isso é verdade. As pessoas ficam tremendo, tem pessoas que ficam aceleradas, fazem um monte de bobagem. Quer dizer, então é muito sério, não pode sair tomando por aí sem ter um acompanhamento de um médico. De maneira nenhuma. Então, esse processo da Anvisa para a gente foi ótimo para ter esse controle. Só que a gente não está de acordo com que suspenda essa medicação do mercado, porque a gente precisa delas em algumas situações. E o processo de emagrecer, como você disse, é uma doença que tem que ter uma etapa de tratamento. Exatamente. Que a pessoa, às vezes, vai precisar, então, de recorrer a esse remédio. Isso. O que acontece muito hoje em dia é a pessoa chega no seu consultório querendo um milagre. Não quer fazer atividade física, não quer fazer dieta, só quer emagrecer. Quer uma formulinha mais. Pode usar a melhor medicação que tiver no mundo, que não vai conseguir. Mesmo quando você estuda o processo fisiopatológico, o corpo sempre vai tender a te levar a ganhar peso, por processo evolutivo mesmo, de tendência do ser humano sobreviver às condições adversas do passado. Então, para você manter uma perda de peso, você tem que manter atividade física e tem que ter uma dieta adequada. Não adianta. A medicação vai te ajudar, mas a base do tratamento é a dieta e a atividade física. O que acontece é que muitas pessoas emagrecem quando estão tomando remédio e depois não conseguem mais largar o remédio. Quando deixa o remédio, como a gente viu na nossa reportagem, a pessoa volta a engordar. O que fazer para poder ficar livre dessa ajuda do remédio sem prejuízo para o tratamento? Manter a atividade física e a dieta. Isso aí é o básico. Mas com o femproporex e anfepramona, os derivados da anfetamina, esse efeito que a gente chama de efeito rebote, ele é muito mais pronunciado do que com a sibutramina, por exemplo. Tem um estudo de 5 anos que não mostrou dependência com a sibutramina, dependência química, nem mesmo um reganho de peso quando você suspendeu a medicação. Só que com os derivados da anfetamina, esse dado já foi observado. Tem que tomar mais cuidado ainda, né? Mais cuidado ainda. Senhora, muitíssimo obrigada pela sua colaboração. Quer deixar um contato, quem quiser conversar com você, quem quiser mais informações? O meu contato é no Edifício Life Center, o meu consultório é lá. O telefone é 3264-5696. 3264? 5696. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você.